Quais sintomas diferenciam fibromialgia de espondilite anquilosante? Essa pergunta é excelente, ela vale um total de $1 milhão. Mas vamos lá, vamos explicar. Meu nome é Ana Júlia, eu sou reumatologista, para quem não me conhece, então já me segue aí se quer entender mais sobre fibromialgia, doenças autoimunes, doenças reumáticas. De fato, às vezes é difícil diferenciar a fibromialgia da espondilite anquilosante, sim. Vou explicar as duas. A fibromialgia é uma síndrome difusa dolorosa crônica, ou seja, vamos destrinchar os nomes. Ela é uma síndrome porque ela é um conjunto de sinais e sintomas, não é só um sintoma, não é só dor. A gente tem também fadiga crônica, a gente tem distúrbios de sono, distúrbios do humor, e pode vir associado com outros quadros muito comuns, por exemplo, enxaqueca, síndrome do intestino irritável, bruxismo, dor aqui na articulação temporomandibular, dispepsia funcional, que o pessoal chama de gastrite nervosa, cistite intersticial crônica, que é uma impressão que está com infecção de urina, mas se você faz exame não é infecção, é só a sensação. Então, é essa cistite, né? Pode ser essa cistite. Então, a gente tá vendo como não é só dor, então a gente tem aí uma possibilidade de sintomas, a gente tem os 4 base, que é a dor difusa, a fadiga, o sono ruim e a alteração do humor, mas aí a gente tem esses outros que às vezes as pessoas podem ter, umas têm, outras não têm, é a variação ali, tudo bem. Já a espondilite anquilosante, que hoje o nome mais certo dela é espondiloartrite axial, mas a gente vai continuar falando esse nome também, ela é uma doença inflamatória crônica, cuja principal característica é você ter inflamação numa estrutura do corpo que chama êntese. Êntese é a estrutura que liga o final dos tendões, ligamento ao osso. Então a gente tem êntese em várias partes do corpo, inclusive em uma região que a gente chama de articulação sacroiliaca. Qual é essa articulação? É a articulação do final da coluna lombar, onde ela cola na bacia. Então a dor é essa dor sim, lombar baixa, quase nesse ossinho do meio da bunda, sabe? E essa dor, ela é principalmente pior pela manhã e à noite, o que a gente chama de dor inflamatória, a dor que é pior no repouso, ou seja, te acorda de noite ou de manhã você acorda com dor e depois no final do dia a dor volta, essa dor ela chama atenção para doenças inflamatórias crônicas da reumatologia, tá? Porque você sentir dor porque você foi fazer uma mudança, carregou peso, às vezes é mau jeito, às vezes é falta de condicionamento físico, mas você sentir dor no repouso é esquisito, né? Pode ser uma doença inflamatória aí da reumatologia, uma delas é a espondilite anquilosante. Então, a principal característica é essa questão da dor lombar baixa, né? Às vezes você pode ter dor em nádega mesmo por causa desse ossinho, né? E às vezes que de um lado e de outro, também pior pela manhã e à noite, com rigidez matinal, que é aquela impressão que você acorda enferrujado na coluna, como se estivesse travando a coluna e parece que o sangue esquenta e alivia ao longo do dia, aí no final da tarde começa a doer de novo. E aí ela pode vir, esse é o principal sintoma, né? Mas ela pode vir acompanhada, né? A espondilite anquilosante ou espondiloartrite, ela pode vir acompanhada de psoríase, ó, eu apontei o olho, mas eu queria falar psoríase e lesão de pele, especialmente em cotovelos, joelhos, mas pode ter no couro cabeludo, pode ter na região periumbilical, pode ter nas unhas da mão, do pé. Agora sim, vou apontar no lugar certo. Uveíte, que é a inflamação de uma parte do olho que chama úvea, e como que ela se manifesta? Essa parte branca do olho fica vermelha e fica doendo bastante. Então às vezes as pessoas até procuram um pronto-socorro que tem um oftalmologista, porque é uma coisa que chama atenção. E aí o oftalmologista olha lá e fala, olha, isso aí, uveíte que você está tendo. Pode ter também diarreia com sangue ou muco, que lembra aí o quadro de doenças intestinais inflamatórias, como Crohn ou retocolite ulcerativa. Então ela pode ter uma associação com espondilite anquilosante. Então a gente sempre vai perguntar do intestino quando a pessoa relatar que ela tem dor lombar. E o que mais? Ah, sim. Lembra das ênteses que eu falei? Um lugar comum de entesite é o tendão de Aquiles, esse atrás do calcanhar. Então, às vezes, você pode ter uma inflamação nesse ponto atrás do calcanhar. Também a dor é pior pela manhã e à noite. A pessoa fala assim, eu acordo e tenho dor ao pisar. Depois ela alivia e à noite volta. E às vezes fica até inchado atrás do calcanhar. Então, esses são os sintomas possíveis. Só que aí... Então eu falei o clássico da fibromialgia, falei o clássico da espondilite. Mas é claro que as pessoas não são clássicas assim como os livros, as pessoas têm variações, né? Porque a espondilite ela também pode ter dor, um pouco com componente de dor difusa, especialmente nas mulheres. E às vezes a fibromialgia, a pessoa pode falar que tem dor no corpo, tá? Tipo dor aqui nessa parte muscular, dor nos braços, nas pernas, mas ela pode falar que a dor pior dela é nas costas, é lombar, sabe?
Então, algumas vezes, a gente tem um paciente que a gente fica na dúvida. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho dor difusa aqui na região do pescoço, mas se eu parar pra pensar bem, é mais nas costas. Aí eu pergunto, ela é pior pela manhã ou à noite? A pessoa fica assim, eu acho que é pior de manhã. Sabe, aquelas perguntas difíceis que nós reumatologistas fazemos. Então, às vezes, a gente tem essa dúvida mesmo. Além disso, alguns estudos mostram que entre 10 a 30% dos pacientes com espondilite anquilosante confirmada têm fibromialgia também, entendeu? Lembrando que essa porcentagem, ela costuma ser maior nas mulheres. É o que a gente fala uma expressão em inglês que chama fibromyalgias, que é tipo assim, você ter algumas características de fibromialgia na sua dor, ou seja, você tem um componente de dor difusa, sono ruim, fadiga. Então a gente fica assim, sabe? Fadiga é comum na espondilite também, tá? Se a pessoa tá tendo dor, ela pode ter frustração por causa dessa dor, isso pode afetar o humor, então transtorno de humor na espondilite também é comum. Olha que bagunça. Então, sintomas comuns na fibromialgia também são comuns na espondilite. Então, a partir desse momento que a gente vê as semelhanças entre as duas. Tá, que beleza. Você falou várias coisas, mas como é que faz para diferenciar? Primeiro a gente realmente tenta desenhar como que é essa dor, assim, nem que o paciente vá para casa, pense um pouco, depois conte nas próximas consultas, se realmente a dor é pior pela manhã ou à noite, não tem a ver, por exemplo, se tem esses outros sintomas que eu comentei. Depois, exames de sangue, né? A gente pode ter alteração do tipo anemia ou alteração dos exames de inflamação na espondilite, coisa que a gente não espera na fibromialgia, beleza. Outra coisa também é exames de imagem. A ressonância da articulação sacroiliaca, que é essa parte específica do finalzinho da coluna lombar, onde cola na bacia, ela vai mostrar na espondilite uma inflamação sugestiva da espondilite, entendeu? Da espondiloartrite, vamos dizer assim. Que na fibromialgia a gente não espera essa alteração. Algumas vezes o HLA-B27, que é o exame de sangue, pode ajudar também, porque ele positivo, num contexto de dor inflamatória, essa dor pior no repouso, ela aumenta a possibilidade de ser uma espondiloartrite. Agora vem as pegadinhas. Gente, o vídeo já tá gigantesco, mas eu vou ter que contar pra vocês as pegadinhas. Nem sempre a HLA-B27 positivo quer dizer que a pessoa tem espondiloartrite. E nem sempre a pessoa que tem espondiloartrite tem esse exame positivo. Olha que pegadinha. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com exames isoladamente. Beleza pura. Ressonância, às vezes tem umas pegadinhas também. Porque, por exemplo, mulheres que já tiveram filhos, pelo fato da bacia crescer na gravidez, aquela coisa toda que expande para o bebê caber e depois ela meio que volta para o lugar, mas não volta 100%, ela pode ter algumas alterações que confundem com espondilite. Na verdade, era só gravidez. Existem algumas alterações anatômicas da anatomia feminina também que podem confundir. E falando de homens e mulheres, existem outras alterações que podem confundir com espondilite. Tipo, sacralização da última vértebra pode confundir. Tem uma coisa que chama osteite condensante, que a dor é muito parecida. É mais comum nas mulheres, mas também acontece nos homens, que pode confundir. Então, assim, também não é toda alteração da ressonância que a gente bate o martelo que é espondiloartrite. Tem que ser alteração típica, entendeu? Então, olha só. Como a gente tem que olhar muitos pontos, é por isso que tem que ir no reumatologista mesmo para investigar dor nas costas. Então encaminha esse vídeo para aquela sua amiga ou seu amigo que está tendo dor nas costas. Precisa de um reumatologista para avaliar.